me decidi seguir Jesus. Não retornarei. Parabéns, é isso mesmo. Eu tenho a certeza, a graça de Deus tocou a sua vida, você se decidiu, agora é questão de seguir em frente. E é muito lindo que durante o dia todo de hoje, e nesse momento da missa, a própria palavra veio nos trazer, e mais uma vez, confirmando tudo, a receita. Qual é a receita para nós agora permanecermos decididamente no caminho de Jesus? Eu me decidi seguir Jesus, não retornarei, não vou voltar atrás, não vou. Qual é o segredo? Está aqui no Evangelho, e bem declarada nesta última palavra do Evangelho, nesse último versículo que nos foi lido. Versículo 42. Todo aquele que der de beber, nem que seja um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser ele um discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. E pequenino para Jesus é pequenino. Seja ele quem for. Na verdade, não apenas Jesus o toma como um discípulo, muito mais, Jesus se põe no lugar dele. Veja, todo aquele que der de beber, nem que seja um copo d'água fresca, a um desses pequeninos, em verdade, vos digo, não perderá a sua recompensa. Por quê? O próprio Jesus disse, quem vos recebe, é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe a mim, recebe. Você se lembra da beleza e ao mesmo tempo do terrível daquele evangelho, aqui de São Mateus capítulo 25, onde Jesus diz que no dia do julgamento, ele mesmo virá sentar-se no trono da sua glória e lhe colocará uns à sua direita e outros à sua esquerda. Assim como o pastor coloca as ovelhas e os cabritos, cada um de um lado. E se voltará para os da sua direita, para os justos, e dirá, vinde a mim vós todos, vinde para o reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu, eu estava na prisão, eu estava doente, e vocês foram me socorrer. E Jesus podia acrescentar, eu estava drogado, eu havia me perdido, eu havia me prostituído, e você foi e me atendeu. Eu era pobre, eu não tinha o necessário, você me atendeu, você me ouviu, você me escutou, você me escolheu, você não passou à minha frente sem se incomodar comigo, você não virou o rosto para mim, não. Pelo contrário, você me recebeu. E Jesus mesmo disse que então os justos, espantados, perguntaram, Senhor, mas quando foi que nós te vimos? Nós não nos lembramos. Mais ainda quando te demos de comer, quando te demos de beber, quando te vestimos, quando te visitamos na cadeia, doente, quando foi que nós fizemos isso? E Jesus lhe disse, todas as vezes que fizeste isso, a um desses pequeninos, por mais pequeninos que sejam, foi a mim que vocês o fizeram. Você pode imaginar a alegria nossa, porque eu quero que você esteja deste lado. Porque o próprio Senhor quer que você ame, e que você ame com gestos concretos. O próprio Senhor quer que você ame, e que você ame com gestos concretos. Muitos de nós podemos até dizer, como foi dito hoje nos testemunhos daqueles jovens com o Frei Hans, que eu não fui amado. Eu não fui amado, pelo contrário, eu fui rejeitado, até mesmo por meu pai e por minha mãe.
me rejeitaram e fizeram coisas terríveis, eu fui vítima de coisas terríveis. Não me amaram. Eu fico me lembrando daquela música que o Nelsinho Correia compôs. Há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. E que diz na segunda parte, mesmo se não me amaram. Agora eu vou falar para você. Se com amor não me olharam, o Pai sempre me amou e ama. Deus com amor sempre me olhou. Repete, mesmo se não me amaram, mesmo se não me amaram, se com amor não me olharam, o Pai sempre me amou e ama. Deus com amor sempre me olhou. Do começo, há amor em mim, claro que há. Há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. Eu digo que sim. Canta pra valer porque é verdade. Há amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Repete para valor, afirma. Amor em mim, amor em mim. Sim, há amor em você. Pai e ame, Pai e ame, Pai e se abra pro amor em nós. Eu digo que sim. Sim, é verdade, há amor em você, mesmo se não te amaram. Mesmo se não te amaram, há amor em você. Claro que há amor. Ponha esse amor em ação. Ponha esse amor em ação. Viva esse amor. Eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, meu filho. Mesmo se não te amaram, minha filha. E com isso, eles é que perderam não te amando. Eles perderam a chance, perderam a ocasião, perderam a graça de amar. Se não te amaram, desculpa, pior para eles. Mesmo se não me amaram, há amor em mim, há amor em mim, há amor em ti, há amor em nós. Eu digo que sim, e é verdade, e o próprio Deus testemunha isso. Deus é amor, e o componente mais importante do qual você foi feito é amor. Interessante, eu fiquei espantado quando vi uma pessoa muito entendida em biologia. Até ela dava os dados, eu não me lembro os dados, a percentagem, mas mostrava que a maior percentagem do nosso próprio corpo é água. Eu fiquei espantado, eu disse, mas quem disse que é água? Se eu fosse gordinho, mais gordinho, né? Se eu fosse barriga d'água, vá lá. Mas se explicava que qualquer pessoa tem uma pessoa magra, a maior parte daquela massa da pessoa é água, a maior parte. Então, se o maior componente do qual você foi biologicamente feito, fisicamente feito, saiba que o maior componente do qual você foi feito é amor. Você é feito de amor. Você é feito de amor. Você não é feito de outra coisa, não. Outras coisas entraram, mas você é feito de amor, porque em primeiro lugar, Deus amou você, Deus quis você. Você existe porque Deus sempre quis, desde toda a eternidade. Deus escolheu você. Deus escolheu você, Deus quis você, Deus já amava você, Deus estava esperando você. E deixa eu dizer com muita clareza, ainda mais com jovens, é preciso ser muito claro, muito claro, muito claro, muito claro. Quando seu pai teve a relação com a sua mãe que originou você, milhares de espermatozoides do seu pai
subiam na direção do útero da sua mãe, numa corrida desenfreada, todos eles querendo chegar na frente, porque só um tinha a chance. E na hora que um daqueles chegou, penetrou e fecundou aquele óvulo no ventre da sua mãe, o pai exultou, não pela vitória daquele espermatozoide, mas pela vitória dele, do pai, porque você começou a acontecer, porque a única pessoa que é você é esta, o resultado daquele espermatozoide com aquele óvulo. Mais ninguém, todos os outros eram candidatos a ser seu irmão, só que você não existiria. Os outros milhares de espermatozoides eram candidatos a ser seus irmãos, eles não existiram. E se um deles existisse, você não existiria, porque você é só você. Você é só você. Deus exultou de alegria. Ele gritou naquele momento: o meu filho aconteceu, a minha filha aconteceu. Ele está aí, ela está aí. Eu o esperava há tanto tempo, e ele está aí. Ela chegou, muito mais do que o seu pai, muito mais do que sua mãe fez festa quando você chegou. O seu pai, o pai de Jesus, fez festa quando você chegou. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram festa quando você chegou, porque você aconteceu. Você é resultado do amor de Deus. O componente maior do qual você é feito é amor. Mesmo se não me amaram, mesmo se não me amaram, se com amor não me olharam, o Pai sempre me amou e ama, sempre me amou e ama. Deus com amor sempre me olhou. E canta para valer: amor em mim, amor em mim. O componente do qual eu sou feito é amor. Mais de 60%, 80%, 90% daquilo que eu sou é amor. Eu sou feito de amor, 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 amor. E eu preciso amar. E eu preciso amar. Eu preciso amar. Eu preciso amar. Amor em nós, eu digo que sim. É por isso que São João vai dizer na sua carta: caríssimos, amemo-nos. Interessante, eu abri a Bíblia e caiu no lugar certinho. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não descobriu a Deus, porque Deus é amor. Eu vou repetir: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conheceu a Deus, e chega ao conhecimento de Deus. Isso é primeira carta de São João 4, 7. E continua dizendo: quem não ama não descobriu a Deus. Não descobriu a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. E diz também nessa carta de São João que todo aquele que não ama permanece na morte. Aquele que não ama permanece na morte. No versículo 14: quanto a nós, sabemos que passamos, que fomos transladados da morte para a vida. Veja bem, que coisa linda e realista, concreta. Quanto a nós, sabemos que
fomos transladados, passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama, não. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama, permanece na morte. Enquanto a gente não ama, permanece na morte. E por que permanece na morte? Se o componente do qual nós somos feitos é amor, se a maior percentagem, 60, 70, 80, talvez 90% do que nós somos é amor, se a gente não ama, se a gente não coloca o amor em ação, a gente permanece na morte. Porque tudo está inativo. Desculpe, você é uma múmia. O Padre Léo diria, é uma anta. Você é uma múmia. Nada em você vive, porque você não colocou o amor em ação. Mas que beleza, na hora que nós começamos a amar, nós somos transladados da morte para a vida, começamos a passar da morte para a vida. Gente, e é por isso que aquele que ama, ele vai projetar-se no céu, porque no céu é só amor, só amor, só amor, lá é só amor, lá está Deus e todos aqueles que amam. Então, quem ama, quem amou durante a vida, mesmo que tenha sido duro, a morte dele não é morte. A morte dele não é morte, a morte dele é só passagem, como a criança que passa, e alguns passam rapidinho, pela passagem estreita da sua mãe, passa por aí rapidinho, e já vai para a vida. Gente, nós seremos projetados no céu, projetados na vida eterna, se amarmos. Mas quem não ama permanece na morte. A morte vai ser morte para este. A morte vai ser morte para este. Mesmo se não me amaram, mesmo se com amor não me olharam, há amor em mim. Há amor em mim. E eu preciso amar. Deixa eu dizer, a razão de ser da minha vida, você pode falar para si mesmo, é amar. É amar. Deixa de lado esse negócio, que dó de mim. O professor Felipe gosta de contar daquela criança, que fez de tudo que uma criança costuma fazer para chamar atenção, né? Ainda mais quando tem gente em casa, fez de tudo, todas as artes possíveis, e ninguém deu confiança para a criança. Daí a criança deitou no chão, rolou no chão, e começou a dizer para ela mesma, ai que dó de mim, ai que dó de mim, ai que dó de mim. Deixa disso, meu filho, deixa disso, minha filha, mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou, e mais do que isso, há amor em ti, há amor em ti, há amor em nós. Eu digo que sim, e Deus está provando que é isto mesmo. Você viu na primeira leitura que beleza? Aquela mulher de posse, passou por lá Eliseu, uma vez, duas vezes, ela viu aquele homem de Deus. Primeira coisa que fez, o que eu posso fazer para amar esse homem de Deus? Então chamou, venha cá, venha tomar uma refeição na minha casa. Daí toda vez que ele passava, ela dava uma refeição para ele. Eliseu já sabia, o profeta não é bem recebido. Ele sabia, naquela casa ele tinha sempre um prato de comida, chegasse que hora chegasse. Daí aquela senhora fez mais, falou para o marido dela, vamos fazer um quartinho lá em cima. E não só, vamos honrá-lo, vamos colocar uma cama, vamos colocar uma cadeira, vamos colocar uma mesa, vamos colocar uma lâmpada para ele, porque ele é homem de Deus, ele vai precisar de uma lâmpada para rezar, para poder ler os seus manuscritos. É um homem de Deus, honrou. E o próprio Espírito Santo colocou no coração de Eliseu, o que eu vou poder fazer agora por esta mulher? Beleza, né? O amor causa amor. O que eu vou fazer por essa mulher? O que ela precisa? Então perguntou para o seu servo, o que ela precisa? E o servo foi na sua maior necessidade. Olha,
ela não tem filhos, é estéril, e o seu marido já é idoso. O que é que fez Eliseu? Orou ao seu senhor, depois se dirigiu para ela e disse: no próximo ano, por esta mesma época, terás um filho em teus braços. Ela respondeu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Era tão impossível. Até foi assim que terminou a leitura, né? Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a tua serva. É que não era da leitura de hoje, mas o versículo seguinte, que é o 17, diz: a mulher concebeu e deu à luz um filho no ano seguinte, na mesma época, como Eliseu lhe dissera. Um ano depois, ela já estava com seu filho nos braços. Gente, o que mais ela queria, o que mais ela precisava, o que ela não pediu, ela conseguiu porque ela amou. O que mais você quer, o que mais você precisa, mesmo sem pedir ao Senhor, você vai receber se você amar. Você vai receber se você amar. Talvez você esteja buscando a firmeza na sua decisão. Você é aqui nesses dias, e hoje, e agora nessa missa, você se decidiu. Eu decidi mudar de vida, decidi. Eu me decidi seguir Jesus. Não vou voltar atrás, não vou voltar atrás. Você se decidiu, mas você se conhece, você está se perguntando: como é que eu vou fazer para levar em frente a minha decisão? Jesus está dizendo: o que você tanto deseja, o que você mais precisa, você vai conseguir se você amar. E deixa eu repetir aquilo que disse o Frei Hans nessa manhã: ame a todos. E se há uma preferência, ame aqueles que é mais difícil para você amar. Ame a todos. Segundo, ame sempre. Não é somente em algumas ocasiões, sempre. Em qualquer situação, ame sempre. E em terceiro lugar, ame em primeiro lugar. Tome iniciativa. Não espere amar para ser amado. Não, tome iniciativa. Ame em primeiro lugar. As três coisas. Primeiro, ame a todos. Repete comigo: ame a todos. Diga comigo: vou amar a todos. A segunda coisa é essa: vou amar sempre. Terceira coisa: vou amar por primeiro. Claro que as mulheres vão amar por primeira, né? Eu vou tomar iniciativa juntos. Vou amar por primeiro, todos. Vou amar por primeiro, vou amar por primeira. Eu não vou esperar que me amem para depois eu amar. Não, vou amar por primeiro. Vou tomar a iniciativa de amar. Ame, 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 porque quem não ama permanece na morte. Mas aquele que ama passou da morte para a vida, foi transladado da morte para a vida. Quem ama vai ser projetado no céu, na vida eterna, e vai ser feliz. Isso é o mais importante. Vai ser feliz. Tenha certeza. Vai ser feliz. Aí está o segredo da felicidade. E deixa eu dizer, Jesus está esperando por você. Jesus está esperando por você. Hoje cedo o Padre Léo falou. Deixa eu explicar, o Padre Léo também queria muito ficar aqui, mas como ele de sempre lhe ama demais o Biguá, a cidade dele. O pai e a mãe hoje não moram mais no Biguá, mas moram lá no interior de Minas, aqui no sul de Minas. E o Padre Léo disse: olha, o senhor me dá licença de eu ver o meu pai e minha mãe? Eu vou ver pela televisão, mas me dá licença. Eu disse: claro, Padre Léo, ainda mais para isso. Já foi o Padre Léo para lá, deve ter chegado, deve estar vendo a gente na televisão agora. Oi, Padre Léo. Ele deve ter dado aquela risada. O Padre Léo falou ainda hoje a respeito do Evangelho de São João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E ele citou que logo em seguida se fala daquele banquete
que deram, e onde Maria, a irmã de Lázaro, pegou um frasco de perfume preciosíssimo e abriu aquele frasco nos pés de Jesus, derramando aquele perfume. E Judas já veio com aquela, mas que desperdício, se podia pegar esse perfume, vendê-lo e dar para os pobres. E explica o Evangelho, ele não falou isso porque amava os pobres, mas porque era ladrão. Você conhece esse fato. Interessante. Faz pouco tempo, mas eu fiz uma linda descoberta. E justamente pela nossa Bíblia, a tradução ecumênica da Bíblia, porque sempre embaixo dos trechos tem umas letrinhas mais pequenininhas que mostra os trechos correspondentes. Eu fui ver os trechos correspondentes. E você sabe que, se você não sabe, você vai ver aí na sua Bíblia, é João capítulo 12, a narração vai até o versículo 11, logo em seguida tem lá, de 1 a 8, da citação de Mateus 26, de 6 a 3. E dá também a citação de Marcos 14, 3, 9. Você vai lá, é o mesmo fato. Só que lá especifica que isso aconteceu em Betânia mesmo, mas não na casa de Lázaro, não foi lá que deram o jantar. Foi na casa de Simão. E fala inclusive de Simão o leproso. E narra todo o fato, que ela pegou aquele frasco, até mesmo lá diz que ela quebrou o frasco, não abriu, ela quebrou o frasco, nos pés de Jesus. Lá especifica que ela lavou ainda com as suas lágrimas, além do perfume, ela enxugou com os seus cabelos, explica tudo, e manda conferir o Evangelho de São Marcos, o Evangelho de São Lucas, que fala da pecadora. Que fala da pecadora. Aquela mulher pecadora que chegou na casa de Simão. Claro, se eu tivesse tempo, faria todo um estudo bíblico com vocês, só que agora não é o momento de fazer um estudo bíblico, a hora da pregação. Chegou na casa de Simão, que lá diz que era Simão de Betânia, leproso, tudo concordando. Gente, daí eu descobri que aquela pecadora, de que fala o Evangelho de São Lucas, mulher pecadora, que todo mundo ficou reparando, se Jesus fosse profeta, ele não deixaria que essa mulher viesse aí, estivesse aí, lavando os seus pés, derramando perfume nos seus pés. Todo mundo reparou. Será que ele não sabe que ela é uma pecadora, uma mulher da vida, uma prostituta? Para mim, eu tenho a certeza, essa mulher pecadora, na qual todo mundo reparou, é a mesma Maria, irmã de Lázaro. Para mim, é uma certeza. E eu levei o maior susto, maior do que aquele que eu tive quando, na Terra Santa, fazendo uma peregrinação, eu descobri que Lázaro era leproso. Quem disse isso pela primeira vez foi uma judia que era a nossa guia, e ela explicou que Lázaro era leproso. Eu levei aquele susto, eu nunca tinha ouvido aquilo. Ela começou a explicar, acho que até viu o meu susto, sabia que eu era o padre do grupo, explicou bem direitinho. Primeiro, disse ela, não está escrito a respeito de Simão, o leproso, em Betânia. Não ia chamar Simão o leproso se ele não fosse leproso. E segundo, ele estava em Betânia, mas os leprosos não ficavam na própria cidade. Então disse ela, até mesmo as escavações mostram que Betânia, uma aldeia próxima a Jerusalém, era uma aldeia de leprosos. Simão era um leproso, mas um leproso rico. E Lázaro também. Tanto assim que ele pôde comprar uma chácara ali. A chácara bonita, ainda hoje existe a chácara de Lázaro, onde ele fez o seu sepulcro, onde ele foi sepultado e onde Jesus o ressuscitou.
Eu fiquei espantado com tudo aquilo e disse ela, mas a maior prova não é essa, é a outra. Jesus não mandou que retirassem as faixas, que o desligassem, e ela explicou, nunca se sepultava um morto assim. Pelo contrário, no morto se colocava um lençol, de cima a baixo, e se colocava um outro menor no rosto, que se chamava sudário. Era assim que um morto era sepultado, nem caixão tinha. Mas explicou ela, a não ser quando era leproso. Quando a pessoa era leprosa, então eles enfaixavam tudo, começavam no pé, e enfaixando o pé, a perna subindo, perna por perna, depois o tórax todo, os braços, ele era enfaixadinho, chegava em cima na garganta, no rosto todinho, na cabeça, porque eles tinham medo da lepra. Então, para ninguém ser contaminado, alguém se arriscava, e era uma verdadeira obra de misericórdia, era um risco, porque eles pensavam que a lepra era transmissível, então enfaixavam todinho, sem botar a mão, mas com a faixa, e iam enfaixando, até para poder carregar o morto, para que ninguém colocasse a mão na carne do morto, mas colocasse as mãos nas faixas. Então ele era todinho enfaixado, não colocavam apenas os lençóis, não, para ninguém correr o risco. A própria pessoa que enfaixava fazia de tudo para não tocar no morto. Com muita arte, eles pegavam a faixa e iam colocando a faixa assim, para que o morto fosse todo enfaixado, sem colocar a mão ali. E disse ela, não é verdade que Jesus mandou desatar as faixas e retirar? E ela, judia, acrescentou, porque na hora que Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus curou também a sua lepra. Deu um clique em mim, só que eu fiquei na dúvida, mas será que é verdade? Ela é judia. Naquela tarde eu fui correndo com o Frei Pascoal, que é outro guia que fez muitas peregrinações conosco, um capuchinho, um homem versadíssimo nas coisas da Terra Santa. E perguntei, Frei Pascoal, é verdade que Lázaro era leproso? A guia judia falou assim, ele olhou muito sério para mim e disse, é sim, Padre Jonas. E repetiu as mesmas coisas. Mas, gente, se eu fiquei espantado pelo fato de Lázaro ser leproso e Jesus frequentar a casa de um leproso, veja, o Evangelho diz que ele frequentava o lugar predileto de Jesus quando ele ia para Jerusalém, era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Ele dormia naquela casa, ele comia naquela mesa, ele usava as mesmas vasilhas que Lázaro usava. Ele usava as mesmas roupas de cama e talvez o mesmo colchão, a mesma enxerga em que Lázaro dormia. Jesus convivia com o leproso sem medo. Jesus está esperando por você. Ele não tem medo de conviver com um leproso. Não tem. Mas eu fiquei mais espantado de ver que a pecadora do Evangelho é a mesma Maria, irmã de Lázaro, que só vai se converter depois da ressurreição do seu irmão. Porque foi daí que Jesus disse, os seus inumeráveis pecados foram perdoados. Por quê? Porque ela muito amou. Interessante, deixa eu dizer, lembra daquela música, Eu Não Presto, Mas Eu Te Amo? É do meu tempo, de vocês não é. Talvez você ouviu, Eu não presto, mas eu te amo. Deixa eu dizer, estou dizendo com todo respeito, aquela Maria, irmã de Lázaro, interessante, ela não é santa. Marta é santa, Maria não. Aquela Maria não prestava. Ela era uma mulher da vida. Era uma prostituta que causou o maior escândalo quando chegou na casa de Simão e quando quebrou aquele frasco de perfume nos pés de Jesus, causou o maior escândalo, embora eles soubessem que era a irmã de Lázaro.
Mas Jesus permitir que ela viesse lavar os seus pés com perfume, estivesse ali derramando lágrimas, estivesse beijando os pés de Jesus, enxugando com as suas lágrimas, porque, gente, foi só nesta ocasião, foi depois da morte de Lázaro, e depois da ressurreição de Lázaro, no banquete, que Maria realmente se arrependeu e se entregou a Jesus com aqueles gestos. Mas o próprio Jesus disse, por que é que ela se converteu? Porque veja, antes, Jesus ia à casa deles, e a bandida não se dobrava, continuava na vida errada. Provavelmente era prostituta de classe, e devia ganhar muito bem, porque ganhava muito dinheiro, porque, deixa eu dizer, ela era prostituta dos homens leprosos. Ela já corria o risco de viver com seu irmão, então ela também se entregava aos homens leprosos, que ficavam sós, tinham deixado a sua família. Ela devia ganhar muito bem, para deixar aquela vida, era muito dura, era muito duro. Por isso, embora Jesus estivesse tantas vezes na casa de Lázaro, ela não se converteu, e Jesus esperou por Maria. É por isso que eu quero dizer a você, Jesus está esperando por você, você homem, você mulher, seja qual for a sua situação. Você se lembra aquela vez em que Marta deu a bronca, porque ela fazendo todos os serviços de casa, e a Maria, boa vida, mulherzinha da vida, estava lá conversando com Jesus na sala, sentadinha, aquele jeitinho dela, escutando Jesus e Jesus conversando com ela. Ela perdeu a paciência. Jesus conversando com essa, e vem o nominho que a gente diz, né? Da minha irmã. Jesus estava conquistando Maria. Ela não tinha cedido ainda, mas Jesus estava pacientemente conquistando Maria. Por isso que disse, Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Jesus estava esperando por Maria. Mas um testemunho que Jesus pôde dar na casa de Simão, porque não foi naquela hora que ela manifestou o amor, não. Na hora que eu compreendi que a pecadora é a mesma Maria, irmã de Lázaro, daí eu pude compreender que Jesus já tinha visto todos os gestos de amor. Jesus pôde ver na prática que Maria amava Jesus, mas não só a Jesus, amava a Lázaro, amava a sua irmã Marta, amava as pessoas, deixa eu dizer, amava até aqueles homens prostitutos que usavam dela. Mas ela amava de maneira errada, mas amava. E Jesus pôde dizer, os seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou. O Padre Léo deve estar me vendo. Vá compreender esse Jesus, não é, Padre Léo? Vá compreender esse Jesus. Para nós é estranhíssimo, mas deixa eu dizer, até uma menina de programa como era Maria, até uma mulher da vida, uma prostituta como era Maria, a irmã de Lázaro, se ama, está contando pontos diante do Senhor. Vá compreender esse Jesus, mas que é assim, tanto assim que ele testemunha. Os seus numerosos pecados lhe foram perdoados, porque ela muito amou, a passo que você, Simão, que é um fariseu, você não amou, você não ama, jogou na cara dele. Ela não. Ela muito amou, e eu sou testemunha de que ela muito amou, até errando, ela muito amou. Por isso, os seus numerosos pecados lhe foram perdoados. E naquela hora, ela estava arrependida. E o arrependimento arrematou tudo. Agora, Maria era uma mulher nova. Jesus esperou por você. Até agora.
Você mulher. Você homem. Deixa eu dizer, não sei o quanto você amou, mas todo gesto de amor que você teve, toda atitude de amor que você teve, contou pontos diante de Jesus. Talvez seja por isso que Ele te trouxe para esse acampamento. Talvez seja por isso que Ele caprichou em tudo aquilo que Ele fez nesses dias e o seu coração foi tocado. Talvez seja por isso que você teve a coragem de se postar diante dessa televisão e ficar ouvindo. Mesmo você que não ouvia, você ficou ouvindo, porque Deus nos deu uma voz nesses dias. Você ouviu e o seu coração foi tocado. Muito mais do que os seus ouvidos, o seu coração foi tocado. Você ficou diante da televisão bebendo tudo isso. E o Senhor entrou no seu coração. Você ficou escutando pelo rádio tudo aquilo que aconteceu nesses dias. E você foi tocado, você foi tocado. O Senhor fez tudo isso porque todos os seus gestos de amor, até você talvez pergunte, mas Senhor, quando é que eu te encontrei? Com fome, com sede, nu, no hospital, aidético, pobre, esfarrapado. Quando é que eu te encontrei necessitado de alguém te escutar, de ouvir os seus problemas? Não, Jesus, ouvir os seus problemas, nunca te encontrei assim. E Jesus vai dizer, todas as vezes que você fez isso, ao menorzinho dos meus irmãos, das minhas irmãs, foi a mim que você o fez. Contou o ponto. Contou o ponto. Talvez o prato de comida, talvez as moedas que você deu para o pobre, talvez o menino de rua, que você sinceramente amou e ajudou. Não sei o que foi que somou o ponto, mas hoje Jesus está dizendo para você, os teus numerosos, os seus terríveis pecados te foram perdoados, porque você muito amou. E como ele disse a Maria, a mulher pecadora, a irmã de Lázaro, vai e não peques mais. Põe fim aqui a tua vida de pecado. Comece hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Comece hoje o primeiro dia do resto da sua vida. Adeus às drogas, adeus à bebida, adeus a todo tipo de álcool, adeus a todo tipo de prostituição, adeus a todo namoro desregrado, adeus a tudo isso. Rompa, rompa agora, é vida nova, é o primeiro dia do resto da sua vida. Jesus esperou você até aqui, os seus numerosos e terríveis pecados foram perdoados, porque você muito amou, mas agora nós vamos juntos, não peques mais, não peques mais. E daqui para frente Jesus está pedindo, comece a viver o PHN, por hoje não vou pecar, por hoje não vou beber, por hoje não vou me drogar, por hoje eu não vou fumar, por hoje eu não vou me prostituir, por hoje não. Deixa eu contar uma outra coisa, eu encontrei um rapaz, o problema dele nem era esses, ele comia muito, inclusive ele não conseguia emagrecer, porque também ele não conseguia fazer regime, até que graças a Deus ele foi tocado, e pelo PHN, ele viu que não adiantava dizer, por hoje não. Porque ele começava bem, mas a uma certa hora do dia, às vezes até de noite, de tardezinha, ele começava a comer, e quando começava a comer, ele comia, e estragava todo o regime que ele tinha feito. Daí ele percebeu que tinha que dividir o dia em duas partes. A manhã era dura, mas ele conseguia levar. Daí almoçava e começava de novo, por essa tarde, não. Mas depois ele percebeu que o grande risco era de noite. Porque de noite, diante da televisão, gente em casa, saía, era amendoim, era pipoca, era isso, era aquilo, era doce, era um refrigerante. E todo o regime que ele fez durante o dia se estragava à noite. Então ele teve que dividir o dia dele em 3 partes. Amanhã,
Do almoço até final da tarde e à noite, disse ele, era o mais terrível. Não sei qual é o seu problema. Se é comida, se é bebida, se é sexo. Mas os três, parece que o mais perigoso é realmente a noite. Se for preciso dividir o seu dia em 3 partes, por esta manhã, não vou mais pecar. Por esta tarde, e depois, por esta noite, não vou pecar. Divida. Mas viva o PHN. Por hoje, não. Por hoje, não vou mais pecar. Mesmo que naquela noite você tenha que tomar banho frio, não sei, fazer o que precisar. Se você tiver que sair correndo do carro, largar o outro ou a outra, sem saber lá dentro do carro, porque senão você não ia aguentar e vocês iam pecar. Amanhã você explica, depois de amanhã você explica, mas fuja. Mas por hoje não, por esta manhã não, por esta tarde não, por esta noite não. Por hoje não vou mais pecar. Por quê? Porque Jesus esperou você todo esse tempo. E Jesus não teve medo de conviver com o leproso. E Jesus não teve receio de conviver e esperar uma menina de programa, uma mulher da vida, uma prostituta, que era Maria. Ele não teve medo de esperar por você, de amar você, de conviver com você. Só que agora Ele quer você novo, você nova. Mesmo se não te amar, vai ficando em pé. Se com amor não te olhar, então aplauda para valer. Pai, sempre te amou. Aplauda para valer, é a sua decisão. Deus com amor sempre te olhou. Cantando comigo, amor em mim, e por isso eu vou amar. E por isso você vai amar. E por isso nós vamos amar. O meu componente principal é amor, eu preciso amar. Amor em mim, amor em ti. Por isso quem não ama permanece na morte. Eu digo que sim. Amor em mim, amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Diga para você mesmo, mesmo se não me amaram, mesmo se não me amaram, se com amor não me olharam, o Pai sempre me amou e ama. Pai sempre me amou e ama. Deus com amor sempre me olhou. Deus com amor sempre me olhou. Agora para o outro. Mesmo se não me amaram, Para o outro, mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, o Pai sempre te amou e ama. Deus com amor sempre te olhou. Agora então, vamos seguir a receita do Padre Léo, né? Não vamos economizar, amor, não, vamos abraçar-nos, essa terapia linda, abrace-se.
Amor em mim. Cantando e se abraçando. Amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Amor, amor em mim, amor em ti, amor em nós. Eu digo que sim. Apenas baixinho, amor. Amor em mim. Aqui é. Amor em ti. Amor em nós. Eu digo que sim. Se abraçando. Vamos lá. Amor em mim. Amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Esse é o nosso creio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.